Olá pessoal, aqui é o professor Smartness e vamos aqui fazer a nossa análise dessa super quarta do dia 20 de setembro de 2023, também conhecido como Dia de Mercúrio. Eu vou fazer uma análise aqui para vocês falando um pouquinho, do que aconteceu nesse dia, para que a gente possa interpretar, entender mais. E deve ter visto aí, a gente está fazendo várias melhorias aqui no nosso canal, e focando bem na questão libertária, tá, pessoal? Eu tendo a cada vez mais escrever sobre assuntos libertários e eu estou fazendo vários, direcionando meus blogs todos para os assuntos. A gente vai desde falar aqui, como nós estamos falando hoje, de economia libertária, falar de direito, psicanálise, uma visão zen, de quinta geração ou quinta dimensão do libertarianismo. Eu quero trazer tudo isso aqui porque eu quero realmente criar um espaço de conhecimento libertário que vai além, do anarcocapitalismo, que é o que tem hoje aí no mercado. Eu acho muito limitado o que existe e o aprofundamento está muito superficial. Então eu quero trazer mais coisas para a gente não ficar também só sendo papagaio de norte-americano, tá? E aqui, pessoal, então hoje fazendo uma leitura da super quarta, daqui no nosso blog aqui, Economia Libertária. Esse aqui é o blog que a gente já tinha de educação financeira, tá, galera? Já tinha aquelas aulas todas aqui, já tinha, acho que já tinha aí, tinha bastante coisa, tinha 8 aulas e tinha mais umas postagens. Agora eu só dei um repaginamento aqui nele, pra focar bem na questão libertária, tá, gente? E aí, gente, fazendo a leitura do que aconteceu hoje, então, super quarta, pessoal, é um termo que é designado para identificar quando as datas batem, das reuniões do FONC e do Copom, que são conselhos de política monetária dos Estados Unidos e do Brasil, tá? E elas tendem, por uma proximidade nossa, por uma dependência colonial nossa, ao império, nada que não seja, um tipo de prisão, mas é uma relação que nós temos aí de estabelecer essa conexão econômica, com o império que nos governa, que nos guia, E aí essas reuniões são feitas no mesmo dia, e aí as decisões geralmente, corre primeiro, sai o resultado lá do império, e lá 2 horas depois aqui a colônia, dá o seu veredito, Então sempre se espera para ver o que o império vai fazer para depois a colônia se posicionar. Então isso aí nada mais do que a história do Brasil, gente? A história de dependência, a história de exploração, a história que está aí. E essa é uma das coisas que, quando a gente vai discutir economia libertária, a gente tem que discutir, Porque de certa maneira, quando você olha para o seu país e você sabe que ele está subjugado a uma outra nação, aos interesses econômicos de uma outra nação, você vê que o nível de liberdade já não vai ser esse nível pleno que a gente acredita que existe, pessoal? As coisas já não são tão assim. Então, por isso que a gente tem que olhar de uma maneira mais crítica, para essa questão, pensando realmente na liberdade, nos níveis de liberdade, porque quando você depende de um país que imprime o dinheiro que ele quer, que é o caso dos Estados Unidos, que tem uma impressora infinita de dinheiro e eles fazem o que eles querem, eles imprimem quanto dinheiro eles querem, eles acabam submetendo o mundo inteiro a uma dependência deles, porque eles também pegam esses recursos para eles, eles emitem o dinheiro deles, entregam para as pessoas e pegam os recursos do mundo para eles. Então essa é a grande falácia, da economia de mercado americana, que na verdade economia de mercado porcaria nenhuma, é uma economia que depende da impressão infinita de dinheiro para se manter de pé do jeito que ela é, para poder cobrar impostos baixos, porque na verdade está imprimindo dinheiro, não é que, Agora pergunta se eles vão querer fazer alguma reforma e começar a cobrar impostos para pagar o déficit que eles têm. Imagina para quanto queriam os produtos se eles tivessem que realmente cobrar impostos para pagar o déficit que eles produzem, para zerar o déficit, como aqui no Brasil está sendo proposto para ser feito. Então coloquem isso lá e vejam como é que seria, para pagar os 33 trilhões de dólares que eles devem, que eles imprimiram, quanto que eles teriam que
cobrar de impostos no consumo, na renda das pessoas, para poder chegar nesse estado. Aí vocês vão ter uma noção do que vocês estão lidando. Né? Então vocês estão vendo que é uma falácia. É uma grande mentira contada e vendida, né? Como se fosse possível, né? Se chegar naquele nível de gasto que eles têm, sem cobrar impostos, né? Com, né, uma liberdade econômica que na verdade é financiada pelo resto do mundo. Tá? Então eles não são Argentina porque o mundo inteiro quer dólar. Né? Porque se fosse o contrário, eles, né, teriam o mesmo destino da Argentina. Né? E a Argentina também com impressora louca, ativada. Mas ninguém quer peso argentino. Essa é a questão. Né? Mas se você pode imprimir um negócio, fazer igual o Tether faz, né? Você imprime o negócio do ar e as pessoas usam aquilo para comprar Bitcoin, aí dá um valor àquilo, né? Fica fácil. Né? Você ganha dinheiro assim. E essa é uma velha história da humanidade, né? O mais esperto diz que aquilo funciona daquela maneira e os outros otários seguem a fila. Veja, pessoal, quando a gente vai entrar nesses assuntos, né, é muito complicado a gente passar pano, tá? A gente, né, principalmente se a gente está discutindo a coisa realmente do ponto de vista de produção de liberdade, né, e não de submissão, né? Porque muitos desses anarcocapitalistas, eles são submissos aos norte-americanos, né? Eles são seres, né, servientes, seres que cantam o que a bandinha toca lá, né? Então não é legal. Tá, pessoal? Eu já digo aqui que não é legal. Então, se você está tocando nessa bandinha, você está sendo serviente, você é um servo. Você é um colonizado servo. Você não está discutindo liberdade, né? Você está se submetendo, né, ao império. Então, assim, quebrar isso, né, gente, é uma forma de libertação. Já quebrar essa lógica mental, ela já é uma forma de libertação, né? A dificuldade é... E aí que vamos, né, chegar a ela, que é conseguir, né, fazer isso. Quantos fazem? Quantos conseguem? Né? Por isso que aquele filme do Matrix é muito interessante, né? Você olha o Matrix e você fala, tá, não, né? Quantos daqui saem? É muito difícil, né, pessoal? Bom, e aí voltando então à questão da realidade aqui, a gente tem que as reuniões, né, nos Estados Unidos foi mantida a taxa de juros, e aqui no Brasil houve um decréscimo, né? A taxa de juros foram reduzidas em 0,5 ponto percentual. Nos Estados Unidos ficou mantida em 5,25 e no Brasil 12,75, né? Que abaixou de 13,25 para 12,75. Então o Brasil deixou de ter a maior taxa de juros reais do mundo, né, gente? O que é juro real? Você desconta a inflação do país, né? E o que sobra ali é juro real, né? O que você realmente ganha quando você põe o dinheiro lá, imagina, né? Um americano está lá pegando empréstimo a 5,25, está colocando aqui a 12,75, né? Desconta a inflação aqui, né? Desconta o juro de lá e ele ainda vai ter um ganho real aí nessa operação que ele está fazendo, né? Nessa arbitragem internacional que ele está fazendo. Mas, né, pessoal, vamos pensar, né, que agora vai continuar descendo os juros no Brasil, né? Já é uma tendência de ciclo aí de baixa, né, da Selic. E agora a gente está com o segundo juros reais, né, reais mais alto do mundo, mas a tendência é cair. Só que aqui, né, pessoal, eu estava vendo informação e eu acho interessante, quem está vendo a imagem vai ver isso, que eu estava vendo no Twitter, tá, pessoal? E aí no mesmo momento, tá, pessoal? É muito curioso essas coisas, sabe? No mesmo momento veio dois entes aqui, né, da mídia, colocando informações diferentes no mesmo momento, tá, pessoal? Então olha que interessante. A Folha Mercado diz o seguinte: Brasil cai para segundo lugar em ranking de juros reais após corte na Selic. Tá, pessoal? Por quê? Porque houve o corte lá de 0,5 ponto e agora os juros reais estão abaixo do que se cobra no México, tá? Então esta é a informação, né, com dados de realidade mais corretos. E aí você tem aqui embaixo, gente, olha, no mesmo momento, sai aqui, ó, Valor Invest. Brasil deixa o pódio, olha só, e fica em quarto lugar em ranking de países com maior taxa de juros reais. Então, gente, olha, só de uma análise superficial, né, se a gente for pensar assim, quanto cortou? 0,5 ponto. Né? E a gente sabe que na escala dos países, se vocês forem ver aí, a distância, né, entre os primeiros e os demais, ela está muito grande.
né? Então você tem lá Brasil, México, Turquia, mas a distância, né, ela está muito grande, né, do que o Brasil cobra para os demais países, né? Agora, claro, em relação ao México estava perto. Mas em relação aos demais países, ela é muito grande. Então, assim, como é que você, com meio ponto de redução, já, né, cairia para quarto lugar, né? Três posições subiriam, né, pessoal? Numa faixa de meio ponto de queda de juros, tá? Então, assim, né? Por aí você já vê que a informação já é questionável, né? Não tô, né? Tô só colocando assim já superficialmente. Mas quando você vê que as duas informações saíram ao mesmo tempo, né, pessoal? Você vê que há um problema de desinformação, né? Há um problema, né? Então, né? Aí vai lá depois vai falar, não, veja bem, erramos aqui, né? Aí o erramos fica por isso mesmo, mas, né, o que aconteceu aqui foi, né, passar um pano aqui para o Banco Central brasileiro, né? Então, né, erramos e passamos pano, né? E vejam, pessoal, que tanto a mídia econômica no Brasil quanto, né, os agentes, né, do Boletim Focus, né, de todo aí o meio, né, da Faria Lima, né, pessoal, eles têm errado continuadamente nas previsões que estão fazendo, seja do aumento do PIB ou da queda da inflação. Eles estão errando por vezes seguidas e estão trazendo informações incorretas por vezes seguidas. Então a gente percebe que há uma tendência ou de erro metodológico grave, essas pessoas são um grupo de incompetentes que não deveriam estar nos cargos que estão, né, porque os erros de previsões que eles estão fazendo estão absolutamente errados, ou há uma tendência aí, né? Há uma tendência de, né, desinformar e modificar as informações. Então isso precisa ser levado a claro, gente, porque isso afeta a liberdade. Né? A partir do momento que eu não tenho informações claras e precisas, o meu acesso, a minha formação de convicção, a minha liberdade de pensamento, né, de entendimento da realidade, ela está sendo corrompida. E isso é uma coisa muito séria. Né? Então, no vídeo, né, no passado, quando eu falei da questão, né, de que os maiores inimigos dos libertários são os psicopatas, isso é uma coisa que tem que estar muito bem colocada. Né? Uma pessoa libertária, ela defende a liberdade. Ela defende o máximo possível da liberdade. Né? O máximo possível da liberdade, e por isso que, né, a palavra anarquia não serve muito aqui, porque anarquia seria a ausência total de regras, né? E não existe né, local nenhum no mundo que você tenha uma ausência total de regras. Você pode ficar sozinho numa ilha, mas mesmo assim existem regras da natureza que vão incidir em você. Existem regras fisiológicas que você vai ter que respeitar. Né? Então você não está isento de regras em nenhum local no mundo material. Então, essa ideia de uma anarquia plena não existe. Por isso que quando a gente fala em libertarianismo, a gente está falando num grau mais elevado, onde eu entendo os limites que eles existem, né? São mínimos, mas existem. Eu devo respeitá-los, né? Porque eu estou buscando que as pessoas possam se libertar, né? Fazer suas escolhas, né? Utilizar a sua liberdade para fazer suas escolhas e assumir responsabilidades a partir delas. Tá? Então isso que é importante. Aí, pessoal, deixar claro para vocês aqui no texto, né, que quarta-feira, assim, por um contexto mais psicanalítico, tá, pessoal, junguiano, a gente tem aquela ideia do inconsciente coletivo humano, que é o conjunto das experiências humanas, né, que estão aí, né, que todos compartilham. E uma das coisas que tem é o mito do deus Mercúrio, né, que é o deus do comércio, tá? Por acaso também é o deus dos ladrões, né? E no mito do deus de Mercúrio, né, gente, o dia da semana é quarta-feira, né, que é miércoles, né, merdi, né. Então, em outras línguas, né, a gente vê que os dias da semana são identificados, né, por mitos. E a gente vai, né, principalmente no italiano, no francês e no espanhol, a gente tem muito isso claro, tá? Então, o que a gente tem ali? Na quarta-feira é o dia de Mercúrio, né, pessoal, que é o dia do comércio. E essas decisões, interessantemente, né, super quarta, esses dias de decisões econômicas importantes, são sempre marcados para quarta-feira. Né? Então há um arquétipo nisso, que a gente às vezes não percebe, né, mas há algumas
estruturações inconscientes humanas que elas funcionam de certa maneira estabelecidas, que quanto mais a gente entende que elas estão ali, né, a gente se torna mais consciente que elas existem, né, e a gente pode operacionalizar essas situações de uma maneira que, né, a gente possa ter mais liberdade, né, e aproveitar esses momentos, né, para entender como é que o Matrix está girando e você está ali olhando para ele e está operacionalizando, né, entendendo o que está acontecendo. Então é bem legal, sabe, olhar essa questão, tá? Na quarta-feira, que é o dia do Deus Mercúrio, né? Dia do comércio. E aí, né, galera? O que aconteceu aqui agora, que eu, né, fiz uma leitura, vou abrir aqui quero abrir aqui as imagens, tá? É que agora, na madrugada, tá, pessoal? As bolsas na Ásia começaram a cair. Então, já tinha começado a cair nos Estados Unidos, né? Já estava acontecendo uma correção, né? Porque o mercado, o mercado, né, gente, veja, o Mercúrio também é deus dos ladrões, tá? Assim como ele é deus do comércio. Então, vejam, né, a dualidade da coisa. O mercado ficou o ano inteiro dizendo que o Fed ia baixar os juros no segundo semestre, né? Aí chegou em julho, não, mas espera aí, julho ainda não, né? Porque o segundo semestre vai estar começando, né? Então na próxima reunião do Fed vai acontecer. Aí vem agora essa reunião e não é isso que o Fed diz, né? O Fed diz, olha, a gente vai ter que manter, né? Ele sinaliza que talvez ainda tenha um aumento esse ano nos juros, então não vai abaixar esse ano de jeito nenhum. Primeira coisa que já viu, né? Que já o mercado disse que ia abaixar no segundo semestre, já mentiu. Não vai abaixar e que pode ter um aumento ainda de 0,25 nas duas próximas reuniões que ainda tem, né? E para o ano que vem, então quer dizer, esse ano não abaixa, ainda pode subir, e para o ano que vem, né, quando o mercado diz que, nossa, já ia baixar tudo ano que vem, né, ia zerar o juro ano que vem. Ele já disse que não, peraí, né, nós vamos manter por mais tempo o aperto, conforme necessário for, e no máximo, né, o que eles estão sinalizando? Que no máximo eles desceriam para 5% ano que vem. Então eles subiriam mais 25, chegariam a 5,5, né, 5,6, e abaixariam no máximo para 5%. Só teriam duas baixas de 0,25 ano que vem. Então isso já, né, tá dando um choque de realidade no mercado, tá, pessoal? Né? Então assim, aquele monte de picaretas, né, discípulos do Mercúrio ladrão, né, estão começando a ficar desacreditados, né? As pessoas estão começando a ver as coisas. Isso não quer dizer, tá, pessoal, que não vai ter mais manipulação esse ano, até porque eu já vi hoje, tá? Já tinha lá uns picareta, lá, uns vagabundos lá, já mentindo, né, lá nos Cowboys. Já dizendo que, olha, na verdade, esse aperto de fala do Fed é só para manter o jogo de cena. Aí os caras já começam a dar o nó no pingo d'água, tá, pessoal? Então, ó, é sempre assim, ó, acontece a reunião do Fed, vem aquela notícia, né? Aí o mercado dá aquela esfriada. Aí eles deixam passar um dia, né? Esse aí nem deixou passar um dia. Mas eles deixam passar um dia, depois eles já começam com a conversinha mole de novo deles, né? O Mercúrio ladrão já começa de novo com as suas conversas, tá, pessoal? Isso é uma coisa meio... já é uma tática deles, né? É a tática porque, assim, as pessoas têm memória curta, né, gente? Nesse mundo dessa informação rápida, líquida e lixo, né, de consumo, a coisa fica muito curta. As pessoas não instrumentalizam as informações, né? Então não acompanham a lógica do processo, né? Então vão sendo levadas por um monte de informações e essas pessoas dessa mídia são pagas exatamente para fazer esses procedimentos, para induzir as pessoas, para manipular as pessoas, né? Então eles esperam esfriar essa informação de realidade, que está aqui, está claro que fez cair as bolsas. Amanhã realmente os Estados Unidos pode ter queda. No Brasil não se avaliar, porque como a gente abaixou os juros, né, isso estimula a compra no mercado de ações, tem que ver o que vai acontecer, né? Tem que ver se a queda nos Estados Unidos vai ser forte amanhã, se vai ser pouca, e aí a gente pode ver o que vai acontecer no Brasil, né? Porque a tendência no Brasil agora é dar uma subidinha, né? Apesar que já subiu, já precificou e hoje já subiu, né? Mas ainda pode subir um pouquinho mais. Então a gente tem que ver, né, o que vai acontecer, mas a tendência é que eles façam esse mecanismo de manipulação, deixem um dia esfriar, depois eles já começam com a mentirinha de novo. Tá? Porque eles vivem disso, tá, pessoal? É o Mercúrio ladrão, não esqueça, tá? E aí, né, galera, no mundo cripto, a coisa
tá? Ela, né? Fizeram, já empurraram um pouco para cima, né? Para quem acompanha aí a galera que faz estudos aí, que vê lá, né, a High Block, lá tem uns negócios bem legais lá, que já vê onde que estão lá os valores. E eles ficam liquidando a galera que tá alavancada no futuro, tá, pessoal? Então, assim, isso aí hoje já tá meio assim, até chato, né? Porque todo mundo já sabe onde que vai acontecer, né? A liquidação da galera. Então, assim, é um risco operar mercado cripto e mercado futuro, tá, pessoal? Não entraria, fica fora, tá? Eu acho que assim, hoje no mercado cripto você pode estar fazendo aí o teu DCA, né? Teu Dollar Cost Average, né? Você está fazendo lá tua compra aí para espalhar o preço, né? Para ter uma média de preço melhor em dólar. Aí isso é uma técnica, tá? Que eu acho que é possível, você já poderia estar fazendo. Mas fora isso, você operar em mercado futuro está muito arriscado. Só faça se você realmente souber fazer isso, tá? Porque aí vem aquela frase do Warren Buffett que eu acho importante, né? Que você tem que sempre atuar para não perder dinheiro. Tá? Isso é muito importante. Não perder a sua grana, né? Dinheiro sempre é difícil de conquistar. É um caminho para a liberdade. E tem que saber, entendeu? Você pode até ganhar menos, mas você não entra. Não entra ali com tanta sede, tá? E geralmente, até eu estava vendo uma estatística hoje lá, que às vezes num cassino você tem mais chance de ganhar do que no trade, tá? Se você, né, não souber o que você está fazendo, né? Você vai no cassino, você tem mais chance. Então cuidado, tá? A gente também tem aí a questão da MTGOX, que ninguém está falando nada, né? Esses picaretas todos estão quietinhos, né? Mas é agora, o prazo da MTGOX era final de setembro, tá, pessoal? Eu não ouvi falar mais nada, sumiu. Eu não duvido que tenham subornado, corrompido o cara lá, tá? O síndico lá da massa falida. Eu não duvido, porque cada hora ele inventa uma coisa e ele vai prorrogando isso, tá? Então, né, é muito fácil lá chegar um Justin Sun lá, um CZ da vida, o cara da Tether lá e jogar lá 1 milhão de Tether na mão desse cara, né? 1 milhão de, sei lá, dessas porcarias, dessas, né, shitcoin que eles têm de monte lá, de Tron, aqueles lixos todo, e corromper o cara. Pro cara inventar entendeu, gente? Inventar uma nova dificuldade ali. Olha, não, peraí, vamos dar um pouquinho mais de prazo, vou enrolar de novo. Gente, isso aí já tá... Olha, eu tô desde 2021 falando da MTGOX, esperando essa ocorrência e não vem. Tá? Então tem que estar com o olho aberto. E, assim, uma dica que eu acho mais, né, agora falando de coisas reais, centradas, né, que é interessante se vocês, né, tem vários canais aí que falam sobre isso, procurem sempre canais de pessoas sérias, né, de empresas sérias, né, de analistas de mercado sério, mas, por exemplo, a Vale do Rio Doce, né, gente, ela, primeiro que é uma blue chip brasileira, né, fantástica, né? Tem reservas de minério para os próximos 40 anos. Tá com preço baixo, né, pessoal? O preço caiu muito porque tem na crise na China, né? Diminuiu a compra de minério, mas assim, galera, no longo prazo, né, pessoal, é uma blue chip, né? E não é só minério que ela vende, tá, pessoal? O nosso minério no Brasil ele é de maior qualidade. Mas não é só isso. Ela está fazendo um programa de recompra de ações que ela já comprou 20% das ações da empresa, recomprou. E aí ela vai cancelar essas ações, entendeu? Então significa que se você tem uma ação da empresa, a sua ação valorizou. Porque diminuiu o número de ações e você então a sua ação valorizou. Outra coisa importante, né? Claro, só para fechar, o Warren Buffett diz que uma das coisas mais inteligentes é a recompra de ações de uma empresa, tá? Outra coisa que eu acho importantíssima, é que ela está abrindo um novo segmento de minerais especiais, né? Níquel, cobre, que são esses minerais importantes para fazer bateria de carro. E ela está entrando nesse segmento, né? Ela fez uma parceria lá, ela vendeu, né, uma parte desse espaço para recolher um recurso para poder investir. Então isso é uma coisa que promete para o futuro. Não é sugestão de investimento, tá, galera? Mas assim... falando de economia libertária, tá, pessoal? Por mais que vocês peguem aí alguns anarco, né, capitalistas aí que falem que cripto que é só cripto, não é por aí, tá, galera? Tá? Não é por aí. Você tem que entender que quando você compra uma boa ação, se você consegue uma ação barata, paga um preço bom, ela vai te pagar dividendos, né? Ela vai dividir com você o lucro da empresa.
E essas empresas que são monopolistas, né, que operam com commodities, elas têm uma vantagem competitiva muito grande. Então, se você consegue pegar uma empresa boa, né, preço barato, e você, né, consegue ali guardar aquela ação, né, você começa a fazer lá um aporte mensal, né, vai guardando as ações. Quando entrar dividendo, você compra mais ações. O que vai acontecer? Né? Aquilo vai trabalhar por você. Né? Aquilo vai ser o elemento de liberdade. Então, uma coisa é você contar, achar que o Bitcoin vai chegar a $1 milhão e pronto, você vai ser livre porque ele chegou a $1 milhão, você vendeu e pegou aquela grana e se tornou livre. A outra coisa é você começar também a, né, diversificar e colocar a tua grana em ações, né, para que você tenha uma empresa que vai sempre te dar uma grana a cada 6 meses, né? Depende da empresa que paga a cada 6 meses, a cada 3 meses, né? Cada empresa tem seu ritmo a cada ano, mas aí aquele dinheiro que nesse primeiro momento você vai acabar reinvestindo, mas que vai chegar um momento lá na frente que ele pode significar a tua liberdade. E quando a gente fala de economia libertária, a gente está falando disso. Então, ter foco, né, nessas questões é importante, tá, pessoal? Então, esse aqui era o texto que eu coloquei aqui, tá, galera, no blog. Esse blog aqui, tá, galera, eu estou criando, estou estruturando tudo aqui, então, né, sempre nos vídeos aqui eu vou estar mostrando o que está escrito no blog, tá, pessoal? Mas esses blogs aqui, né, de todos os assuntos, eles vão ficar restritos, né, o acesso aos textos, ao material, tudo vai ficar restrito porque é uma forma da gente, né, criar uma parceria, né, criar uma colaboração, né, para que a gente gire algum nível de recursos aqui para estimular que o canal cresça, né, que é difícil, né, eu não tenho edição, não tem nada aqui, né, gente, eu faço aqui nas minhas horas vagas, né, eu um mero professor fazendo isso. Então, para dar uma estimulada, para que a coisa possa avançar, né, esse é um caminho, né? Reservar esse material, né? Todos os blogs, com toda a produção que eu tenho, né? É muito material, então reservar esse material para quem, né, colaborar. Mas claro que sempre que eu vou estar gravando, eu vou estar mostrando, né, o que eu estou fazendo, o que eu estou aqui, né, trabalhando, o assunto que eu estou fazendo, principalmente nessa questão aqui da economia libertária. E aí, assistir o vídeo teve acesso, né? Agora, se você quiser dar uma lida no resto do material, aprofundar, né? Aí eu vou convidar você para nos apoiar, né? Para ser aí um dos assinantes aí do nosso material. E assim você colabora que a gente possa fazer mais, né? E chegar a mais pessoas, na verdade, né? Que é essa grande dificuldade, né, pessoal? A gente impulsionar, chegar a mais pessoas, conseguir colaborar, para que, né, mais gente tenha esclarecimento, tenha educação financeira, né, tenha educação libertária, possa entender, se colocar melhor no mundo, né, pessoal, possa, né, se auto, né, encaminhar. Eu acho que isso que é legal, tá, gente? Então essa é a ideia. Aí, pessoal, só aqui trazendo os slides aqui, né, do Financial Times. Financial Times deixa clara a coisa aqui, ó. Fed sinaliza novo aumento de taxa de juros esse ano e menos cortes em 2024. Então, esse aqui é o resumo do que aconteceu hoje na reunião do Fed dos Estados Unidos, né? Aí os rendimentos do Tesouro atingem o nível mais alto, né, desde 2006, né, gente? Então, olha aí, né? Olha, após projeções agressivas do Banco Central dos Estados Unidos, e os economistas, né, esperam aí que o Banco Central aperte mais e bote em xeque aí os investidores, tá, pessoal? Os negacionistas, né? Aí aqui na Bloomberg é a mesma coisa, tá? Dizendo aí que a coisa tá nesse ritmo, então confirma aqui a visão, tá? Da sensação. E lembra que a Bloomberg, né, gente, ela é muito mais para investidor, né? Ela tem uma visão de mundo do investidor, então ela já está colocando a coisa aqui bem nesse caminho. E aqui, né, pessoal, na CNBC, né, mostrando aqui que mercados asiáticos estão caindo, né, mercados futuros dos Estados Unidos também caindo nessa madrugada, o que sinaliza, né, que está tendo um ajuste aí nas percepções, né, e dependendo dos dados que vierem, né, no próximo mês aí, na economia, a gente pode ter mais correção, né, então se for vindo dados lá, os dados estão vindo bem, bons, tá, gente, a economia nos Estados Unidos está indo bem. Então, o que acontece é que a economia indo bem, o que vai acontecer, né, boas notícias significarão que o Fed terá que aumentar os juros, logo serão más notícias para o mercado. É isso que se espera agora, tá, pessoal?
E lembrando que o petróleo também está alto, né, gente? Então isso aí impacta a questão da inflação dos Estados Unidos, né? Então é uma coisa que está aí e realmente tem que ser controlada, né? O pessoal esquece, esse que é o problema, né, gente? Os Estados Unidos já teve hiperinflação na década de 70, né? E aí teve o Bernanke, né? Ele teve que ele aumentou os juros, aí a economia melhorou, ele começou a baixar os juros e aí a economia disparou. Ou desculpa, a inflação disparou, né? Teve inflação, aumentou os juros, melhorou a economia, baixou, né? Caiu um pouco a inflação, ele abaixou os juros, só que aí a inflação disparou. E aí eles tiveram que jogar os juros, lá nos 20%. Então você imagina os juros em dólar 20%, né? Isso destrói a economia, teve que destruir a economia. Então eles não querem fazer isso. Eles já têm essa experiência. Então eles sabem que eles não podem baixar juros agora, eles têm que manter esses juros, né? E se precisar subir um pouquinho mais ainda, isso que o Powell falou hoje, a gente aí não sabe se essa aqui é a taxa de equilíbrio, né? Talvez a gente tenha que subir mais um pouquinho. E os membros, no dot plot dos membros lá, né, que é a opinião dos membros né, do Fed na reunião de hoje, do FONC, eles também colocaram lá, acho que a gente ainda tem que subir um pouco. Tá? A maioria achou isso, né? Então, em uma das duas próximas reuniões pode ter que subir. Então, esse é o resumo, tá, gente, das ocorrências de hoje. Eu acho que é importante, tá, que a gente consiga entender, aprofundar, né, raciocinar sobre o que a gente está conversando aqui, porque cada vez mais, né, isso habilita vocês a entenderem mais como é que funciona a lógica da economia, a lógica dessas coisas, né, do Mercúrio ladrão, né, da dualidade do Deus Mercúrio, né, que é Deus do comércio, mas é também Deus dos ladrões, né? Então ter essa dualidade para entender o funcionamento das coisas e dentro dela a gente, né, conseguir ter mais consciência, tá, gente? Porque de certa maneira liberdade é consciência, né? Se você não tem consciência, você está no Matrix, esquece, né? Agora, tendo consciência é o primeiro passo para você colocar teu pezinho fora, né? E aí você tomar melhores decisões, né? Melhores estratégias para que você realmente consiga se, né, organizar e, né, caminhar para a sua liberdade. É isso que a gente quer contribuir aqui, é isso que eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Então, eu sou o Professor Martinez e até nosso próximo vídeo.